Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Bom, já deixa o seu like, se inscreve, isso é muito importante, né, para o canal continuar crescendo. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, link do meu Instagram na descrição. Eu compartilho minhas operações, eu compartilho leitura todos os dias ali do período da manhã, né, para quem gosta aí do meu conteúdo. Mostro ali às vezes resultado financeiro, não é muito foco, né, mas eu compartilho também para o pessoal ver que é possível. Tem também o link na descrição do meu treinamento. Se você me acompanha aqui, né, gostou do meu trabalho, é só acessar também. E hoje, pessoal, eu vou falar com vocês, né, sobre regiões de trade, né? Muitas pessoas não conhecem de verdade, né, regiões de trade. Eu vou explicar para vocês primeiro o que é, né, e depois mostrar algo que aconteceu no dia de hoje, aonde deu uma boa operação e eu aguardei o momento que o mercado chegou numa boa região. Basicamente, pessoal, regiões de trade eu chamo como pontos de parada e eu vou simplificar aqui para vocês. Pontos de parada é aquilo que ninguém dá moral, que todo mundo fala que não funciona, o tal do suporte e resistência, né? Só que eu chamo eles de ponto de parada, né? Porque não necessariamente o mercado vai segurar naquela região, mas ele pode segurar, e aí que a gente tem que ter a visão um pouquinho apurada para conseguir entender. O que acontece? Vamos pegar, por exemplo, um movimento de alta. Não são todas as regiões que nós conseguimos operar, porque o ponto de parada, pessoal, é onde há um interesse mútuo naquela região. Muitas pessoas estão interessadas num trade ali naquela região. E como que eu vou saber? Aí, através de alguns sinais que a gente olha no gráfico, tá? Mas a questão é, quando eu estou em uma região, por exemplo, onde eu não tenho ponto de parada, onde eu não tenho assim, possível interesse, a gente não pode arriscar abrir uma operação ali. Porque a gente tem que entender que essa operação ela se torna muito mais agressiva. Eu já falei muitas vezes aqui com vocês, muitas pessoas às vezes falam que, pô, opera gatilho e toma stop. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela está operando no além. E nós precisamos ter pontos de parada. Os pontos de parada nada mais são do que suportes e resistências. E tem uma metodologia, eu já falei aqui em alguns vídeos, né, por cima, mas eu gosto de marcar pontos de parada em gráficos maiores, tá? Então, se o preço, por exemplo, está num movimento de alta, se eu não tenho ponto de parada aqui, ou ele está num movimento de correção, se eu não tenho ponto de parada aqui, eu não assumo posição. E eu tenho que ter o ponto de parada e eu preciso que o mercado segure nessa região. Diante disso, pessoal, o dia de hoje, por exemplo, a manhã de hoje, ela foi uma manhã bem complexa do ponto de vista gráfico. E eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro, o mercado ele abre num forte movimento de alta, tá? O preço ele não corrige, ele não faz pullback, não faz nada. De repente, pessoal, o mercado ele começa até então a corrigir, entrar num processo de correção tradicional. E do nada, o preço faz isso aqui. O preço literalmente rasga, perde região de mínima. Ele, nesse momento aqui, a gente até estava na sala ao vivo. O que ele estava fazendo, tá, pessoal? Ele estava passando por pontos de interesse, né, que é o que eu estou falando para vocês, aonde a gente opera. Ele estava passando por pontos de interesse. Vamos dar exemplo aqui, que nós tínhamos pontos de interesse aqui, ó, só para vocês entenderem. Ele passava e devolvia sem mostrar nenhum interesse, sem mostrar rejeição, gatilho, nada, né? E isso, pessoal, torna uma possibilidade de trade praticamente impossível da gente assumir. Porque, pô, é o padrão em V. O mercado ele faz esse movimento, depois ele afunda e olha o que ele faz logo em sequência. Ele explode de novo, pessoal. O mercado ele tá a todo momento rompendo mínima, depois rompendo máxima. Isso aqui tava muito, pessoal, se parecendo com um padrão de alargamento, porque o preço vem aqui, ele rompe mínima, só faltou ele querer vir aqui romper máxima. Só que aí, lembra que eu falei para vocês que existe, né, as regiões de trade e a gente precisa conhecer ela? Então, é aqui, pessoal, aonde entra o que eu quero falar com vocês. Perceba, pessoal, que o mercado, ele busca, nesse momento aqui, ó, ele começa a buscar uma região de máxima. Quem me acompanha aqui, pessoal, já tá cansado de ouvir eu falar, né, que a máxima, a mínima do dia são sempre pontos de interesse. Pô, olha no primeiro momento, nós tínhamos então máxima e mínima, o preço chegou na mínima aqui e rompeu, beleza, a gente tava de olho no pullback, aí do nada ele volta de novo. Ou seja, a gente não consegue ver interesse nesses pontos de parada. O mercado simplesmente ele fica rompendo.
E ponto de parada, pessoal, é qualquer região onde nós vemos, né, que o mercado ele sente ali, por exemplo, uma resistência, e eu ensino isso de maneira mais aprofundada nos meus treinamentos, mas eu gosto muito de olhar para gráficos maiores, né? Eu gosto também de olhar para a máxima e mínima do dia. Essa é uma das mais fáceis. E aqui, pessoal, a gente vê o mercado ele agredindo a máxima do dia e a gente já começa a ver um pouco de rejeição. O mercado continua testando, continua rejeitando. Continua rejeitando. Aqui, pessoal, a gente vê um ponto de interesse. Isso aqui, todo mundo que opera mercado financeiro sabe que a máxima do dia é um bom ponto. Assim como a mínima, assim como um ponto do diário, assim como um ponto do bola. Aqui eu estou dando para vocês um exemplo de uma operação que eu peguei, mas poderia ser qualquer outro ponto de parada. O bola, que é a região do milhar, poderia ser um ponto de parada do diário, poderia ser um ponto de parada do 4 horas. A questão é, nós precisamos ter o ponto de parada e nós precisamos ter o contexto. Por quê? Esse trade aqui, ele só estava válido porque era um reteste de máxima. Era uma consolidação. Agora vamos imaginar que o mercado estivesse fazendo topos e fundos ascendentes aqui. Esse trade não seria válido, por mais que eu tivesse ponto de parada. E aí que eu vejo muitas pessoas, né, falando que suporte e resistência não respeita. Ah, ele bateu na resistência e rompeu. Mas é óbvio, quando o mercado está numa tendência de alta, ele tem como objetivo romper resistência. Eu é que não devo ir contra isso, né? Se ele está, por exemplo, numa tendência de alta, ou eu vou buscar um pullback a favor dessa tendência, ou eu vou avaliar uma quebra de estrutura. E exatamente aqui, pessoal, onde eu fico aqui, ó, o período da manhã inteiro, sem operar, porque como eu disse para vocês, ele fazia um movimento muito forte, depois ele devolvia, depois ele fazia de novo, aquele padrão em V. Ele não fazia um pullback aqui, por exemplo, ó, para eu poder tentar uma compra, ele não quebrou uma estrutura aqui em cima, ele não fez um pullback no 50, né? Ele não quebrou uma estrutura aqui embaixo porque ele não havia marcado fundo, né? E aí, o momento que ele vem testar uma região importante que é a máxima, eu percebo que entra rejeição. Por isso que eu falo que a gente precisa unir o gatilho com a região de interesse. Por quê? Porque a região de interesse eu já sei que pode ter ali pessoas interessadas no preço. Eu não sei se vai ter, eu só vou saber quando o mercado chegar na região e deixar gatilho. O que eu fiz? Tinha um ponto de parada aqui, pessoal, dos 50% do dia anterior. Eu peguei uma venda na vantagem, esperei o preço testar, com stop técnico, vendi aqui, ó, posicionei, o mercado tentou subir ainda, veio, deu minha parcial, tentou segurar e depois veio e deu meu alvo final aqui nessa região, que foi 600 pontos. Isso aqui tudo, pessoal, eu gravei, né, nos stories ao vivo. Eu acho assim, essa vivência muito interessante, por isso que eu sempre tô falando aqui para vocês me seguirem lá, porque é um conteúdo que eu compartilho lá de graça mesmo, né? E muita gente que me acompanha aqui vê essa extensão lá no Instagram. Então, o único momento que eu cogitei de fato assumir uma operação foi no momento que eu vi o mercado buscando um ponto de parada, que no caso era a máxima, igual eu disse para vocês, pode ser qualquer outro ponto dos que eu falei para vocês, mas vocês precisam ter isso em mente, quais pontos usar, né? E eu vi que o contexto estava favorável, porque eu vi que o mercado estava num processo de consolidação, porque ele rompeu o mínima do nada, ele devolveu e buscou máxima e segurou, e a formação do gatilho. A única coisa que eu fiz aqui foi pegar na vantagem para melhorar a questão do meu risco-retorno, do meu payoff. E foi o único trade do dia, pessoal, né? E às vezes eu gravo também alguns stories lá dando algumas dicas pro pessoal e eu volto a dizer, é muito melhor, na minha opinião, aguardar um momento aonde saia de verdade um trade dentro dos nossos critérios do que ficar forçando a barra, porque eu sei que muita gente força a barra. Eu mesmo, pessoal, quem é meu aluno sabe, eu sou muito metódico, eu não opero fora de ponto de parada, né? Eu não fico me enganando, né? Eu não fico me enganando, porque muitas pessoas operam fora, às vezes acerta e fica feliz, mas ela está se enganando, porque ela está operando de forma errada. Nesse momento aqui, que o mercado ele vem fazer um teste de máxima, que ele deixa gatilho, que ele rejeita, eu assumo meu trade, posiciono meu stop, em uma operação só eu coloco 610 pontos no meu bolso, né? E aí eu sempre falo, isso, pessoal, muita gente fica o dia inteiro e não consegue colocar nem metade no bolso, né? Por quê? Porque fica operando no risco, né? E eu já dei essa dica aqui e vou falar nesse vídeo de novo. Passa a operar com contexto e com ponto de parada. Para de operar só em gatilho. O que é operar só gatilho? É isso aqui, ó. A pessoa tá vendo o preço cair, aí ela pega e fala assim,
Nossa, o mercado deixou um candle com bastante sombra inferior. Ah, ele vai subir. Aí o mercado vem, ó, deixou outro, vai subir, afunda. Aí a pessoa de novo começa a caçar. Ah, cadê? Ah, deixa eu ver aqui. Nossa, tá deixando um fundo mais alto, tá deixando um gatilho aqui, ele vai armar um pivô de alta. Aí pega, mercado afunda. Por quê? Porque isso não tem contexto. A pessoa tá operando só gatilho. Usa o contexto, pessoal. Usa e abusa do movimento do dia. Eu só analiso isso aqui para as minhas leituras. Eu não tô preocupado com o que aconteceu lá atrás. E, pessoal, é muito assertivo, muito mesmo. Eu falo isso com propriedade, eu compartilho quase todos os dias minha leitura, minhas operações ali no Instagram, né? Basta o quê? Adquirir o conhecimento, colocar ele em prática, tá? Bom, era isso que eu queria falar com vocês, né, sobre os pontos de parada. Se ficou alguma dúvida, né, pode deixar nos comentários que eu respondo, né? Deixa o like, se inscreve e aguardo vocês no próximo vídeo. Pessoal, tamo junto. Um abraço.